Você vai acreditar em mim ou em seus próprios olhos? Em um mundo de inteligências artificiais, deepfakes e redes sociais, essa frase de Groucho Marx está prestes a perder a graça. Porque se há uma coisa em que não podemos confiar no mundo digital são os nossos próprios olhos. E esse é o problema que aborda o excelente filme Mera Coincidência de 1997. Ao ser pego em um escândalo sexual, o presidente americano, a 11 dias da reeleição, aciona o seu assessor de comunicação e relações públicas, Conrad Bran, vivido por Robert De Niro, para apagar esse incêndio, né? E ele, por sua vez, chama um produtor de Hollywood, vivido por Dustin Hoffman, para criarem uma falsa e mudarem o foco da opinião pública. Você já viu esse filme, né? Mesmo que não tenha visto este filme exatamente, dirigido por Barry Levinson. Não é de hoje que esse problema da manipulação da informação está pairando em nossos pequenos Black Mirrors. Desde os famosos retoques nas fotos de Stalin, passando pelas edições televisivas, até o deepfake, a manipulação sempre foi uma arma na mão de poderosos e hoje, para deixar tudo ainda mais confuso, ela está ao alcance de todos. Roda a vinheta! Fala pessoal, antes de começar esse Cine Quinto, eu tenho que fazer um aviso. Eu escolhi e gravei esse episódio antes do atentado contra o Trump que ocorreu no último dia 13. Então, o fato da gente ter escolhido o filme Mera Coincidência foi nada mais do que uma mera coincidência. De qualquer forma, o Quinto Elemento vai abordar essa história com mais detalhes. Aqui basta dizer que o atentado do Trump não se encaixa na crítica do filme por alguns motivos que eu vou pontuar no final desse vídeo, tá legal? Então vamos ao Cine Quinto e depois a gente conversa. Mas antes de continuar, eu devo avisar que este programa contém spoilers e se você decidir seguir é por sua conta e risco, beleza? Bom, antes de falar do filme, eu quero falar de streamings, né? Desde a música, quando vieram os streamings de música, a gente vive essa coisa de você não terá nada, mas será feliz, né? A gente paga uma mensalidade ali e a gente chega no streaming e ele tem os filmes que estão disponíveis ali. Bom, esse filme você encontra no Amazon Prime, né? Você precisa pagar para alugar ou para comprar, mas é baratinho. Mas é um filme, um daqueles filmes escondidos, que nem o próprio Edward Mãos de Tesoura, que a gente fala pouco, mas que ele tem tudo a ver com o nosso momento, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, e ele foi feito em 97, mas é muito atual, inclusive com essa história toda de Biden. O cara ficou esse ano inteiro aí meio que mocosado ali, a galera dos democratas deixou ele meio escondido, só falava o essencial, até que no debate da televisão, virou aquela confusão que todo mundo viu, que o cara tá meio zureta, né? E agora, eu não sei quando isso aqui for pro ar, não sei como é que vai estar, mas hoje, no dia de hoje, o George Clooney, que foi o maior doador da história do Partido Democrata, ele falou, pô, Biden, eu acho que é melhor você sair fora aí, não tá rolando muito. Então, esse filme fala justamente de como a mídia, né, de como que os políticos usam a mídia pra te enganar ou pra fazer umas cortinas de fumaça e pra mostrar, olha, ele tá bem. Até ontem a mídia inteira falava, nossa, o Biden tá bem, o Biden tá super em ordem. Até que não deu mais pra esconder e os caras tiveram que falar, não, olha, o Biden não vai tá dando mais, né? A gente vai ter que tá mudando aí, né? Então, pra você ver como é que esse filme é atual, né? O filme foi inspirado no livro American Hero, de Larry Beinhardt, e conta a história de um presidente americano, né? Eles nem falam direito o nome, eu nem sei se fala o nome do presidente, isso não importa. Conta a história de um presidente americano que está há dias de conseguir se reeleger, né? Qualquer semelhança com o que a gente vive hoje, né? Nos casos dos Estados Unidos, não é mera coincidência, até porque há dias antes de conseguir essa reeleição, ele acaba envolvido no filme, né? Num escândalo sexual que abala a sua popularidade. E essa mera coincidência do filme em português, em inglês chama Wag the Dog, que significa mais ou menos como o rabo abanando o cachorro, né? Abanar o cachorro. E aqui a gente fala do poste, né? O poste mijando no cachorro. Basicamente é isso o sentido do nome. Mas quando veio pro Brasil, aconteceu uma coincidência realmente absurda nesse filme. E foi coincidência mesmo, porque ele foi filmar. Um filme demora um ano para ser filmado, editado, roteiro e tudo lá, demora um tempo. E ele foi lançado semanas antes de um escândalo real que aconteceu com o Bill Clinton. E o Bill Clinton ainda é um democrata. E todos os caras envolvidos nesse filme são democratas. Tem até aquele cantor Willie Nelson, que é um democrata famoso já de muitos anos. Então, aliás, o Willie Nelson tem foto com o Bill Clinton, abraçadinho. Então é engraçado que eles, foi sem querer, os próprios produtores e diretores do filme achavam que estavam criticando o lado mais republicano, vamos dizer assim, e no final acertaram na mira
no Bill Clinton. Bom, para os mais jovens, o Bill Clinton é o marido da Hillary Clinton, que recentemente também foi candidata a presidente americana, contra a primeira vez que o Donald Trump foi e ganhou a eleição. O Bill foi acusado de ter dado uns cutuco na estagiária da Casa Branca, que é a Monica Lewinsky. Ele negou a acusação, mas foi pego de calças curtas quando apresentaram como prova o vestido da Mônica manchado com seu sêmen. Sim, o seu do Bill Clinton, né? Não o da Mônica, porque hoje em dia a gente tem que explicar isso, né? Quem tem sêmen nesse caso aí é o Bill Clinton. Só que acontece que o Bill, sob juramento, Clinton, né? Ele tava lá e sob juramento falou, não, eu nunca fiz sexo com essa mulher, nunca fiz sexo. Nunca fiz sexo. E aí quando ele foi pego com a boca na botija, na verdade ela com a boca na botija dele, mas enfim, ele teve que falar, não, mas sexo oral não é sexo, né? Tipo, deu aquele papinho e, obviamente, foi escorraçado pela imprensa, por todo mundo, mas hoje todo mundo passa pano no Bill Clinton, né? Ninguém fala mais no assunto, ainda mais que ele é marido da Hillary e a Hillary ninguém pode atacar uma democrata como a Hillary, né? Então, mas os detalhes do caso eram bem estranhos, tinha coisa do tipo ele colocar um charuto apagado nas partes íntimas da moça e depois fumava, um negócio assim. Ficou feio, ficou um negócio que o mundo inteiro ficou sabendo da vida íntima, né, do Bill Clinton. E foi assim, tipo, um mês antes o filme foi lançado e um mês depois apareceu isso aí, esse escândalo. Então, quando veio pro Brasil, o nome saiu de Abanar o Cachorro, ou de o poste mijando no cachorro, virou mera coincidência, né? Ou seja, não sei nem se estavam tentando passar um pano pro Bill Clinton. Não, isso aqui é coincidência, hein? A gente não tem nada a ver com isso. Ou se foi só uma piada mesmo, provavelmente mais uma piada. Mas eu tô divagando. Bom, mas voltando ao filme, como eu ia dizendo, o presidente no filme é acusado de assediar uma Girl Scout, né? Uma escoteira. Na verdade, eles chamam de Firefly, não sei porquê, depois eu fui procurar. Não sei se isso é um nome comum, é só no filme. Mas enfim, é uma escoteira que estava visitando a Casa Branca e justamente no Salão Oval, onde aconteceu o problema do Bill Clinton com a Monica Lewinsky, ele parece que deu uma assediada na menina. E aí foi um escândalo nacional e ele estava perdendo pontos para a reeleição. Para resolver o problema, esse presidente chama um assessor, que é o Robert De Niro, que inclusive também voltou às notícias recentemente por ter virado um anti-Trump lá, meio bobão. E o nome desse assessor é Conrad Brand. E é interessante que ao ouvir a história, o assessor fica aliviado que o problema não foi com uma babá imigrante. Olha só como as coisas mudaram de 97 para cá, né? O grande problema dos Estados Unidos seria, pro presidente, pro Robert De Niro, né, que fazia o papel do assessor ali, seria se ele tivesse contratado uma babá ilegalmente, imigrante ilegal. Nossa, se fosse problema da imigração, aí seria um problema. Mas, enfim, hoje, quando você vê o discurso democrata, né, ele fala justamente, não, imigração ilegal, nem chamam mais de imigração ilegal, eles chamam de, como é que é? Undocumented, pessoas sem documento, né? Então, hoje, essa situação da imigração, que antes era qualquer um sabia que o cara entrar ilegalmente era um problema, hoje em dia os caras realmente deram uma virada na história, até porque o voto do imigrante é muito importante para os democratas. A prova disso é que também, recentemente, de quase 200 democratas, só 5 votaram contra a possibilidade das pessoas votarem sem o documento, que seria o caso dos imigrantes, né? Então, esses filmes dessa época são legais porque você vê que o próprio discurso da extrema-direita era um discurso corrente de todo mundo, de qualquer democrata fazia esse mesmo discurso. E agora, extrema-direita, meu Deus, a França, extrema-direita, Brasil, extrema-direita, bolsonarismo, ai meu Deus. Então é isso, né? Bom, mas voltando de novo ao filme, diante desse problema da menininha lá, que o presidente teria assediado, ele resolve inventar uma guerra fictícia, para que a imprensa mude de assunto. Na verdade é interessante porque eles nem entram no mérito se ele assediou mesmo ou se não assediou. O importante é que a notícia estava se espalhando e eles precisavam mudar de assunto. Você já viu esse filme, né? Como eu falei lá no começo. Aqui no Brasil, a gente não tá falando da traição da Isa, enquanto tem uma reforma tributária draconiana acontecendo. Então, isso, não só esse, como durante toda a história, os poderosos tentaram fazer esse tipo de cortina de fumaça, que em inglês chamam gaslight, por causa de um filme até que eles chamam de gaslight. Mas, enfim, divago de novo. Bom, mas enfim, o nosso amigo resolve fazer uma guerra fictícia. E para que a imprensa mude de assunto, essa guerra precisa ser convincente, né? E aí ele decide que vai fazer uma guerra
contra a Albânia. Por que a Albânia? Nem ele sabe, ninguém sabe. Ele fala, é um país pequeno, ninguém conhece muito bem o que está acontecendo lá, sabe que pode ter uns terroristas lá no meio, né? Isso é engraçado que foi antes de 2001, né? Antes das Torres Gêmeas, mas ele já fala em terrorismo, aí, pô, de repente a gente inventa que os caras estão vindo aqui com uma bomba para atravessar no Canadá, ali na fronteira com o Canadá, e a gente fala que por causa disso a gente tem que entrar em guerra com a Albânia. E é engraçado que os assessores lá, os outros assessores, ninguém contraria muito, só pergunta, porque a Albânia, ele fala isso e tá tudo bem, vamos aí. Então, vamos fazer uma guerra contra a Albânia. Pronto, decidido. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, só para pontuar aqui mais uma mera coincidência, o Bill Clinton bombardeou o Sudão na época que seu escândalo com a Mônica Lewinsky chegou aos jornais, né? Então, mais uma coisa interessante nesse filme, mais uma coincidência. A primeira cena do filme, né, começa com um comercial de campanha. Eu gosto sempre de falar das primeiras cenas, especialmente quando elas são relevantes. A primeira coisa que aparece no filme é o comercial da campanha dele, que é um comercial ruim, meio cafona, texto ruim, mas mostra um ponto que eu sempre defendi. Quando eu fazia publicidade, eu mesmo às vezes me perguntava, pô, publicidade, né, você tá vendendo um negócio, mostrando só o lado bom das coisas. Será que isso aí não tem uma questão ética por trás disso? E com o tempo eu fui percebendo assim, cara, a publicidade, na verdade, é a coisa mais honesta que tem na comunicação, porque quando você vê uma propaganda, você sabe que é uma propaganda, e ela tá ali dizendo, estou tentando te convencer que o meu produto é melhor que o seu. Agora, o que fazem no marketing, que não tem nada a ver com publicidade tradicional, que é essa coisa do jornalismo, por exemplo. O que o jornalismo faz hoje é uma assessoria de imprensa para os poderosos aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos a mesma coisa, travestida, né, de uma certa, não, nós somos isentos, nós não temos que vender nada, aqui a gente não está vendendo nada. Mentira, tanto aqui quanto lá estão vendendo os seus candidatos e as suas ideologias. Então, pelo menos na publicidade, e aí mostra bem, né, porque começa o filme com esse filme publicitário, que todo mundo percebe que é um filme publicitário. Até os atores são meio ruins, é um negócio meio assim. Só que aí acaba esse filme, começa o nosso filme mesmo, né? Os bastidores da campanha publicitária, que na verdade é muito pior. O que eles querem vender é vender realidade, que nem sempre é real. Ou então nem sempre é algo relevante e o cara coloca em primeiro plano para te distrair das outras notícias que importam. Então a ideia é contar a história que eles desejam e não a história que importa, né? E a gente chama isso de narrativa. Apesar de narrativa na raiz mesmo não ser exatamente isso, quando a gente fala narrativa hoje é isso, a história que eles escolhem contar para distrair a gente. Em um momento, a assessora fala pro Brian, lá pro assessor, a gente não tem como pagar uma guerra. Aí ele responde assim, a gente não precisa de uma guerra, a gente precisa de uma aparência de guerra. E isso que é interessante. Hoje também tem isso. Você não precisa de um assunto que realmente seja um assunto relevante. Você precisa de uma aparência de relevância, né? Aquela história. O cara vai inventar um problema onde não tem. Olha só, o gabinete do ódio. As pessoas estão retweetando coisas de outra. Pô, isso é o Twitter. O Twitter é assim. Uma pessoa gosta da outra, ela retweeta e aí aquilo vira um assunto mais comentado. Não, mas virou um gabinete do ódio. Então, a aparência de crime é mais importante do que o crime em si. É a mesma coisa que eles fazem. Vamos fazer a aparência de uma guerra, né? E aí a gente tem outro momento no filme, antes de chegar no produtor de Hollywood, que é quando o filme começa mesmo, a gente tem outro momento que é interessante da época, que é a menina tentando entrar no avião, né? E é engraçado até pros dias de hoje, o desespero da mocinha falando, não, desliga o celular. Tem até um filme legal na internet, no YouTube lá, daquele pessoal de comédia, Comedy Central, eu acho, que fala sobre isso. Bom, e hoje eu vejo gente até quase falando no celular, na decolagem e tal, no final descobriram que não faz essa diferença toda, tem um modo avião, enfim, mudaram bastante as coisas. Mas voltando pro filme de novo, eles decidem então contratar um produtor de Hollywood para fazer essa tal guerra acontecer. E aí é o Dustin Hoffman, que pra mim tá num dos seus melhores papéis, se não for o melhor. Porque eu acho que, como eu trabalhei na publicidade e conheci muito produtor de filme e tal, a gente vê ali que aquele cara existe demais, assim. Ele fez um cara que existe. Aquele personagem é muito, muito real. E tanto ele quanto os caras que circundam, né? Que é o pessoal do figurino, o pessoal que vai ver casting, que vai buscar as coisas. É um pessoal muito autocentrado nas próprias ideias e no próprio trabalho. E aí tem um lado bom disso, né? Que o cara dá toda a sua alma, o seu coração para aquele trabalho acontecer. Mas também
as pessoas não estão muito preocupadas do que significa aquele trabalho, qual é a ética daquilo. Porque o trabalho, na verdade, é para enganar o público americano e mudar a história das eleições, no caso aí do filme, né? Então, mas ninguém tá muito preocupado. Eles querem fazer o melhor trabalho. Pô, eu quero fazer a minha obra, entendeu? Isso é muito parecido com o que a gente vê por aí também na área de filme e de publicidade. É muito legal essa retratação que eles fazem no Mera Coincidência. Aí quando o Dustin Hoffman, como produtor, diz que, pô, ninguém vai acreditar numa mentira dessa, né? O assessor, que é o Robert De Niro, faz um dos melhores monólogos do filme e um dos monólogos mais legais do cinema, eu acho. Assiste aí. 5 Marines raising the flag, Mount Suribachi. You remember the picture 50 years from now, you'll have forgotten the war. The Gulf War, smart bomb falling down a chimney, 2,500 missions a day, 100 days. One video of one bomb, Mr. Moss. The American people bought that war. War is show business. That's why we're here. Bom, eu não vou discutir aqui o mérito das coisas, dessas coisas que eu vou falar agora. Mas essa lógica do assessor é a mesma lógica das teorias que dizem, por exemplo, que o homem não foi para a Lua, ou que o 11 de setembro não aconteceu, porque a gente só viu as câmeras que filmaram os aviões, foram 2 ou 3, e depois ninguém tem mais imagens. No caso da Lua também, eu tenho a minha teoria, que eu gosto de falar assim, que para mim os caras chegaram lá na Lua e era tudo astronauta, ninguém era muito fotógrafo, tiraram umas fotos, ficaram ruins, falaram, chama o Kubrick para fazer as fotos boas, que essas fotos ficaram ruins. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito também. Agora, você imagina esse pensamento, assim, ó, o cara falou, por exemplo, o que você sabe da Guerra do Golfo? É só uma imagem que tem ali, da bomba caindo num prédio. Aquilo é tudo que você viu da Guerra do Golfo e você acredita que aquela guerra aconteceu. E aí, mesmo no filme, ele deixa em dúvida. Será que foi... Ele fala, eu mesmo que dirigi aquela cena. E aí o cara pergunta, pô, mas foi você? Então, você não sabe, nem eu vou falar. Então, você vai ficar sem saber. Agora, você imagina isso num mundo de deepfakes. A gente cada vez mais vai ter que acreditar na realidade mais próxima, nas fontes que a gente confia. E aí, confiar em fonte, como é que vai ser? Como que você vai fazer uma lei, por exemplo, para proibir fake news, sendo que a lei vai vir do Estado e o Estado tem os seus interesses também. Não é que o Estado tem que ser sem lei, eu não sou anarcocapitalista, mas uma lei que o cara tem esse tipo de poder sobre a informação é complicado, né? A não ser que quando você descubra realmente... Bom, a gente já tem leis para isso, né? Que é aquele negócio, como é que é? Difamação, acusação falsa, tudo isso já tem lei. Essa coisa de fake news é controle. O que eles querem fazer é controle. A gente vê isso, a gente já viu isso, inclusive nas eleições americanas. Quando pegaram o laptop do Biden, as grandes... O Facebook, o Google, proibiram, simplesmente cortaram o alcance das pessoas que estavam falando que existia esse laptop, dizendo que era fake news. Hoje, todo mundo sabe que aquilo não era fake news, e aquilo foi uma das coisas decisivas, e eu não tô falando da minha cabeça, não. Teve pesquisa naquela época que mostrou que muita gente teria votado no Trump ao invés do Biden se soubesse da história do laptop, se soubesse que ela era verdade. E esse número de gente seria o suficiente para mudar o resultado da eleição. Então você vê como não é uma coisa à toa essa coisa de eles controlarem o que é ou o que não é fake news, porque nem sempre o que eles chamam de fake news é falso. Assim como no filme, eles estão querendo mostrar uma guerra em que toda a mídia mostra essa guerra, porque eles mostraram e disseram que tinha guerra. Claro que hoje isso é mais difícil com a internet, na época não tinha internet, mas se eles conseguirem controlar a internet, por exemplo, fica mais fácil de novo de fazer uma coisa parecida. Então temos que ficar sempre ligado nessas pegadinhas, né? Ninguém é a favor aqui de falar mentira, de contar mentira e de distribuir notícia falsa. O problema é quem vai decidir, né? Quem vai decidir? Quem é o cara que vai falar isso é falso ou não é? Normalmente não vai ser um cara assim, qualquer, né? Vai ser o poderoso que vai querer se manter no poder. Bom, e aí o filme continua e o produtor aceita fazer, né, o que pra ele é o trabalho da vida dele. Ele vai convencer as pessoas, é quase um filme da vida real. Só que o grande problema dele, a grande perdição, é o fato dele não poder contar pros outros que ele fez. Inclusive o assessor fala, é o seguinte, você não pode contar. Ele fala, pô, mas eu nunca ganho crédito, eu já ganhei vários Oscars produzindo, mas nunca é o Oscar pro produtor, o Oscar é pro diretor, o Oscar é pro não sei o quê.
E eu acabo nunca sendo reconhecido. E o que o cara quer mesmo, no fundo da alma dele, é ser reconhecido pelo seu legado, né? É querer deixar alguma coisa, mas que as pessoas saibam que foi ele que deixou. E pra ele isso é mais importante do que conforto, é mais importante, o cara oferece, por exemplo, uma embaixada, e ele fala, tá bom, embaixada, não sei o que, nem liga muito pra isso. Ele quer o crédito, né? Ele tem aquele ego também né, de Hollywood, de querer aparecer e não sei o que, mas tá sempre em segundo plano. E foi exatamente isso que a gente falou nesse último programa do Quinto Elemento, que tá no ar já, que cada um tem o seu papel. Às vezes o seu papel é não ter não ter crédito, é você fazer a sua parte, e justamente por ele ser tão bom em fazer a parte dele, é que as coisas ganham o Oscar, não sei o quê. Não é porque ele tem o crédito ali pequenininho, mas é do tamanho que ele tem que ter, mas ele quer ser mais, e ele prefere morrer do que ficar sem o crédito, né? Então isso também é uma coisa interessante. É muito divertido quando eles estão montando a equipe e tal, você vê que é um pessoal fútil, mas eles são apaixonados pelo trabalho. Aquela missão vira a vida deles, então eles se preocupam, por exemplo, o que ela vai estar... Porque, enfim, só para eu explicar, não sei se ficou claro, eles vão filmar uma cena em que a guerra tá acontecendo, uma cena fake. Então eles vão achar uma mocinha pra ser bombardeada ali e no fundo vão falar que aquilo foi na Albânia. Então eles estão escolhendo como é que vai ser. Vamos ver quem é a menininha correndo. Aí, inclusive, se eu não me engano, eu não olhei no IMDb, mas é a Kristen Dunst. A do Homem-Aranha lá, como é que é? Kristen Dunst. Kristen Dunst. Eu acho que eu até já tive que falar o nome dela e não sabia. Inclusive a menininha que eles escolhem é a Kristen Dunst, no comecinho da carreira dela. E eles ficam discutindo o que ela vai estar vestindo, se ela é albanesa o suficiente, qual é o bichinho que ela vai estar no colo. É legal ela carregar um gatinho. Colocam uns efeitos sonoros aí pra ficar mais dramático. É muito divertido quando eles estão montando a equipe e o pessoal começa, o cara do figurino fala, eu acho ótimo, uma coisa assim na cabeça, um cara meio... É muito legal. E tudo isso pra fazer uma guerra fake, né? Aí os caras resolvem fazer uma música, tipo We Are The World, nós queremos E olha só que curioso, a letra fala assim, nós vamos proteger a fronteira americana, nós vamos proteger a América. O Partido Democrata ainda tinha muito essa coisa da América, né? Em 97, nem faz tanto tempo assim. E aí uma musiquinha meio We Are The World. E aí eu lembrei que essas musiquinhas assim sempre aparecem numa hora interessante, né? Coloca o vídeo, por exemplo, dos artistas aqui pela Amazônia, aquela vergonha alheia, até de artistas que eu gosto no meio ali, mas que vergonha, né, minha gente? A bela flora clama em vão me poupe, porém tem uma gente surda e cega. Viu só? E é esse filme aí, né? Tá sacaneando justamente esse tipo de coisa aí. Só que foi um grande tiro no pé, né? Porque a esquerda acaba, eles como democratas, e a gente sabe que a maioria do pessoal lá envolvido no filme era democrata, estão sacaneando coisas que hoje quem faz são os próprios democratas e são a própria esquerda. É muito engraçado. Aliás, essa turminha do Pantanal aí sumiu, né? Agora a gente tem recorde do Pantanal não, da Amazônia. Agora a gente tem recorde de queimada no Pantanal e... Cadê? Mas eu divago, estou muito divagando esse programa. Vamos continuar o nosso filme. Essa coisa da música é um capítulo à parte. Primeiro porque tem a participação do Willie Nelson, que recentemente fez uma música considerada de extrema-direita, porque falava de um policial de fronteira e os seus problemas e como é que faz, né? Só que o Willie é um democrata de carteirinha. Como eu disse, ele apareceu já com Bill Clinton. É um cara meio hippie, mas também é meio country. Então ele tá em contato com o que tá acontecendo, na verdade, né? Porque ele tem contato com os caipirão lá, com os rednecks. Então ele tem um contato com a realidade, por isso que ele fez essa música. Mas ele é um esquerdista daqueles clássicos, assim, bem de carteirinha mesmo, literalmente. Aí quando você vê os caras arrumando a cena, né, pra filmar a parte da guerra, aquele fundo verde... Né? Essas coisas falsas de fundo verde, absurdo. Aquele fundo verde com a menininha correndo com o gato e tal. E aí você vê hoje o desespero dos democratas, né? Que querem fazer até cogitaram usar a inteligência artificial para melhorar o Biden, para ele dar um up, assim, porque ele tava quase morrendo. Então, coitado do velhinho, eu sei que ele é um picareta, fez muita coisa ruim, mas mesmo assim não tem como ter pena, né? Dos caras usando aquele senhorzinho lá. Mas enfim, eles estão querendo usar a inteligência artificial. É muito parecido com isso que mostra no filme. Os caras querendo fazer toda uma onda aí. O gatinho é branco. Não, o gatinho é malhado. O gatinho é não sei o quê. 3 horas pra escolher o gatinho, a roupa, o cabelo.
É aquela coisa assim, tudo fake. Se você olhar, até alguém, eu acho que foi o Michael Knowles que reparou, os caras estão até bronzeando o Biden, cara. O Biden tá laranja, Orange Man, eles reclamavam do Trump porque ele tava laranja. Os caras estão fazendo a mesma coisa com o Biden, deixando ele laranja, porque com bronzeamento artificial, pra dar uma vida no velhinho, coitado. Mas a coisa é tão cara de pau que vocês podem ver que nessa matéria aqui que tá na tela, tem um trecho que diz assim, ó: devemos fazer a seguinte pergunta: os vídeos de IA que apresentam Biden em sua melhor forma, enquanto compartilham informações honestas e precisas, são realmente mais prejudiciais socialmente do que as realidades atuais do nosso ecossistema de informação? Eu acho que não. É isso que o cara falou. Ele tá dizendo o seguinte, ó, vamos enganar o público mesmo com o IA, porque pelo menos a gente está falando verdades, né? Verdades na cabeça deles, só que a forma não está sendo boa. Então a gente é menos prejudicial socialmente que a gente minta para o público, basicamente, do que falar a verdade e as pessoas decidirem por si mesmas. O cara falou isso, falou claramente. Então, é a vida imitando a arte, né, minha gente? Eles preferem mentir por um bem maior, que na cabeça deles, né, na verdade é poder, né? Eles querem se manter no poder, mas preferem mentir do que falar a verdade. Aí também tem um papel rápido da CIA entrando como anti-heróis, né? Como os caras que vão atrás da verdade, porque eles descobrem que não teve guerra nenhuma e vão pressionar os assessores ali, dizendo que eles descobriram e vão falar a verdade. Mas aí o cara consegue convencer ali, numa cena até meio duvidosa, porque meio fácil demais, só que aí a CIA volta atrás e acaba dizendo mesmo que não teve guerra. E o oponente deles lá fala pra todo mundo, ó, não teve guerra nenhuma. Ele não fala que não teve guerra, é mais legal. Ele fala, não, ó, eu fiquei sabendo que a guerra acabou. Ou seja, ele entrou na mentira do cara, contou uma outra mentira, que na verdade não é nem mentira, porque nunca teve guerra, a guerra pode ter acabado. É mentira porque a guerra pode ter acabado, mas é verdade porque não tem guerra. Então fica essa bagunça de informação, e aí o produtor se desespera, todo mundo fala, pronto, ferrou, eles acabaram com a guerra. Pô, mas a guerra existia? Não, mas se o cara falou que acabou na mídia, é sinal que acabou. Agora a gente tem que inventar uma outra coisa. E aí a ideia foi criar um herói, um cara que ficou preso lá, foi sequestrado nas linhas inimigas e agora nós precisamos trazer ele de volta. E aí eles conseguem manter o assunto até a eleição, e aí vocês vão ver o filme, eu não vou estragar o final, apesar de que esse filme é legal, o caminho dele é mais legal do que o final em si. Mas também é um final muito bom, é uma história muito boa, vale a pena assistir. E vale a pena para comparar com o que a gente vive hoje. O cinema, a arte também serve para isso, né? Para você olhar para sua vida e ver, o que eu posso tirar dali que eu tô vendo para a minha própria vida. E nesse filme tem bastante coisa. Bom, quando eles voltam para essa história do herói aí, né? Eles têm que fazer todo um esquema diferente e eles fazem uma outra música, que também a história dessa outra música no filme é muito interessante, eu nem vou contar aqui, quando você assistir você vai ver. Mas eu quero apontar a participação de um cantor que chama Roebuck Pops Staples, do Staples Singers, que é uma banda criada por ele e os membros da sua família. Ouçam os Staples Singers, as músicas mais famosas são muito legais, tem uma que chama I'd Take You There, vai lá ouvir também, que é música sensacional, esses caras são demais, o melhor da música americana. E ele participou também do The Last Waltz, dirigido pelo Martin Scorsese, que é um filme, um documentário sobre o show de despedida do The Band, que é uma banda que foi a banda de apoio do Bob Dylan e também foi uma banda, né, independente, que o Roger Waters, olha só como os personagens vão, né, o Roger Waters acabou de aparecer falando sozinho lá num show, acho que é americano ou inglês, não sei. Mas enfim, dando um piti lá no meio de um show, o Roger Waters chamou o Music for Big Pink, que é um CD um disco, sou velho, um disco do The Band, como o segundo disco mais importante da história do rock, olha só. Roger Waters, ele não entende nada de política, mas de música ele entende. É um grande guitarrista, inclusive. Além disso, eles participam nesse documentário do The Band cantando a música The Wait, que foi a música tema do Easy Rider, aquele filme Sem Destino, chama Sem Destino em português, e eles participam junto com The Band, que foi quem escreveu a música no filme do Scorsese, mas eu tô divagando de novo, divago, eu preciso falar aqui do Doutor Divago, né, que é outro filme
É Givago, tá? Pra quem não sabe. Mas enfim, bom, a partir daí o filme se desenvolve, a história vai ficando cada vez mais complicada pra eles. Mas eu quero que vocês vejam o filme, porque aí a coisa não tem muito o que falar, o que eu tinha que falar já falei. E se eu contar a história aqui, não vai mudar muito sobre o conteúdo, a mensagem. Aí vocês podem assistir sozinhos e se divertirem. É um filme muito divertido e eu acho que você vai gostar. Aliás, o diretor dirigiu mais 2 filmes que eu gosto muito. Aliás, eu gostei quando eu era moleque, eu não sei como é que seria hoje, mas eu acho que eu vou gostar. Que se chama O Enigma da Pirâmide, que é uma história meio do Sherlock Holmes jovem, e O Bom Dia Vietnã, com o Robin Williams. Robin Williams, que infelizmente se suicidou, mas era um ator que fazia coisas muito legais e coisas meio... que eu não gostava tanto. Mas o Bom Dia Vietnã, na época que eu vi, eu gostei demais. E ele também foi a voz do gênio da primeira versão do Aladdin na Disney. É um filme divertido, poderia ter sido escrito para os nossos dias. Esse filme, mera coincidência, podia ter sido escrito ontem. É uma pena que tanto filme bom como esse tá por aí escondido e alguns você nem acha nos streamings. Até falo aqui, aquele Streamio, que na verdade é um aplicativo que você agrega todos os streamings, e se você não acha também, você consegue ver pelo torrent. Eu não sou a favor da pirataria, aquela coisa geral lá que o pessoal fala, tanto faz, não sei o quê, até porque eu trabalho com direitos autorais. Eu não acho que é legal. Mas filmes que você não acha em lugar nenhum, que você não consegue nem comprar se você quiser, eu não vejo problema nenhum você assistir, por exemplo, num torrent. E tem muito filme, principalmente dos anos 80, ou então filme mais antigo, alguns até que eu falei aqui, que você não consegue achar. Então, Streamio e o Torrentio, você olha aí, esse tipo de filme você assiste lá. O que você conseguir assistir no streaming, você assiste no streaming. Nesse caso, tem no Prime Video. Assistam no Prime Video. E é isso aí. É muito interessante que, por outro lado, até os anos 80, a gente só conseguia assistir filme se a gente ou fosse no cinema ou se passasse na TV. Tinha muito pouca gente que tinha o Super 8, era coisa de rico mesmo, que era uma espécie de projetor, né? Uma espécie não, era um projetor de filme. Mas o videocassete mesmo se popularizou nos anos 80. E aí sim a gente tinha mais acesso aos filmes, mas até os anos 80 a gente não tinha esse acesso. Hoje a gente tem e infelizmente por causas até políticas, às vezes os filmes são tirados do ar, mas você pode ir atrás, a gente tem essa chance. A gente sempre fala das coisas ruins do mundo, né? Mas a tecnologia nos trouxe coisas boas. Inclusive, a gente pode estar conversando aqui. Eu nunca teria esse acesso a vocês se nos anos 90, 2000, porque não tinha internet direito, né? Não com essa banda que a gente tem hoje. E eu precisaria estar trabalhando ou num canal de TV, ou numa coisa de rádio, enfim. Mas estamos aqui e a sua companhia é muito agradável. Espero que você tenha gostado desse Cine Quinto e eu vejo vocês no próximo programa. Bom, só para fazer o adendo então sobre o Trump, ele já era o favorito e não precisava de um fato novo, muito pelo contrário, todos os fatos novos já estavam ao seu favor, né? E tem uma foto com a bala passando atrás dele, por exemplo, uma foto que poderia até gerar suspeita, que parece coisa desse filme, mas ela foi tirada por um jornalista do New York Times, um jornal francamente contra o Trump. Além disso, atrás dele uma pessoa realmente morreu, o que mostra que não dá para ser montagem, especialmente um tiro de raspão naquela distância, seria até arriscado para o próprio Trump. Todo o aparato de mídia também é contra o Trump. E inicialmente, o que eles fizeram foi exatamente o contrário do que no filme faz, né? Então, no filme eles tentam fazer a narrativa do presidente. E aqui eles minimizaram o acontecido, né? E por último, eu imagino que um tipo de ação desse não se faria com tantas testemunhas. Claro que tudo isso pode acontecer mesmo, pode ser realmente uma grande conspiração. Mas aí seria realmente uma grande, mera coincidência, né? O que você acha? Comenta aí, compartilha e eu te vejo no próximo Cine Quinto.